vai, não impeça-me. Se você não vai, não impeça-me. Se você não vai, não impeça-me. Não me adeus da minha, eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. O estudo da revista de adulto de hoje é Paulo ora pelos crentes. Existe uma tradição mística na nossa vida de oração, a qual estamos pesadamente inclinados, que é orar com os olhos fechados. Desde minha infância aprendi. Inclina a cabeça, fecha os olhos. Vamos orar? Ao estudar as orações de Paulo, parece-me outro modo de orar nos é ensinado figuradamente. Levanta a cabeça, abre os olhos, vamos orar. As orações de Paulo estão na companhia bíblica dos salmistas e profetas que observaram as montanhas saltarem como cordeiros e viram e ouviram as árvores baterem palmas, alertas para a presença de Deus em toda parte e em tudo. Paulo estava com os olhos da sua alma e do seu coração abertos para ver o que Deus fizera em Cristo e lhe revelara. Efésios 1, 3 a 14. E orava para ver o plano de Deus revelado se cumprir na vida dos seus leitores. E esse plano, proposto por Deus, consistia no louvar da sua glória, no louvor repetindo, esse plano proposto por Deus consistia no louvor da sua glória através da vida dos Efésios. Com Paulo podemos aprender lições sobre como orar uns pelos outros, enfocados e inspirados em verdades bíblicas eternas. Quais são essas? Veremos. Primeira parte: as motivações para orar. Observe que as duas orações começaram com por isso. Efésios 1,15. E por essa causa, Efésios 3,14. O que é que o levou a orar? Que razão ele tinha em mente?
o que aumentava o desejo de orar. Primeira divisão do ponto 1, conhecimento do propósito, sabendo, repetindo, conhecimento do propósito soberano de Deus. Paulo estava extasiado e com a sua mente impregnada da verdade divina revelada por Deus. Ele conhecia o propósito de Deus quanto à sua intervenção na história da humanidade através de Jesus Cristo. Sua mente estava moldada pelas Escrituras. Efésios 1, 3, 14. Oração que arde fé e esperança se baseia nas verdades reveladas por Deus a nós pelas Escrituras. Devemos mergulhar nossa mente nas Escrituras a fim de que o Espírito Santo possa ter o combustível para nos inflamar por dentro. Segunda parte, ponto 2 da subdivisão do ponto 1. A concretização do propósito soberano de Deus. A concretização deste propósito na vida dos Efésios é demonstrada no capítulo 2, onde Paulo traça um contraste vivido entre o que eles foram por natureza e o que eram agora, mediante a graça de Deus. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo e exaltou também, nos ressuscitou e há de nos exaltar com Ele. A fé e o amor são graças cristãs básicas e são evidências do estar em Cristo. Todo verdadeiro cristão se alegra quando outras pessoas também se tornam cristãos, tendo igual posição e gozando das mesmas bênçãos em Cristo, evidenciando isso por sua devoção a Ele, pela fé e serviço ao seu povo pelo amor. Essas são as convicções que motivaram e sustentaram suas orações. Paulo orou à luz das riquezas das bênçãos celestiais. O conhecimento da vontade de Deus e de suas realizações foi prelúdio indispensável. Foi, repetindo, o conhecimento da vontade de Deus e de suas realizações foi prelúdio indispensável para a sua petição. Atiçar as chamas da oração significa, portanto, meditar sobre as Escrituras, declarando diante de Deus a nossa confiança na sua palavra, louvando-o pelo seu conteúdo, perguntando se as verdades sobre as quais estamos orando se aplicam às pessoas pelas quais oramos. Ousadia em oração, de John Wright. Ponto 2. A criação. Repetindo. Ponto 2. A gratidão ao orar. Efésios 1,16. Paulo expressa sua gratidão pela vida dos Éfesos, ao ver que Deus estava concretizando seus propósitos na vida deles. Perceba a constância de Paulo. Não cesso em
interceder pelos crentes e a impotência do louvor e do agradecimento, companheiros infalíveis da intercessão. Filipenses 4, 6. Colossenses 3, 15 e 17. 1 Tessalonicenses 5, 18. Orar com os olhos abertos significa enxergar a graça de Deus que o fez interessar-se por alguém que não o merecia e agradecer-lhe porque ele estendeu a mão do céu para perdoar o pecado e alcançar com sua graça a pessoa pela qual você está orando. Quando nossas orações denotam nossa gratidão a Deus, repetindo, quanto nossas orações denotam nossa gratidão a Deus? Ponto 3. As razões para orar. Bombardeados como somos de todos os lados, com varões falsos, vivendo em contato permanente com pessoas cujos alvos são a prosperidade material, a segurança, o prazer, o prestígio, é quase inevitável observarmos a atmosfera em que nos envolve e fecharmos nossos olhos. O que nos impede de ver as coisas como Deus as vê, como Paulo as viu, e pediu para que os éfesos viessem iluminados os olhos. Ele enxerga a necessidade de que aqueles que eram objetos da sua oração reconhecessem toda a extensão da bênção que já receberam. O que devemos ver? Que pedimos específicos. Repetindo, o que devemos ver? Que pedidos específicos Paulo fez em favor dos seus amigos éfesos? Primeira subdivisão do ponto 3. A necessidade de entendimento. A necessidade de entendimento. Paulo desejou a eles um entendimento profundo de Deus, através de sabedoria e de revelação. A sabedoria é a capacidade que temos de entender as coisas, de pôr fatos em ordens de pensar. A revelação é a demonstração de coisas que o homem não pode descobrir sozinho. Esses são dois meios de Deus tornar-se conhecido. Enquanto a filosofia humanista toma o homem por seu centro e diz: conhece-te a ti mesmo, somos encorajados a conhecer a Deus. Para sabermos qual é a esperança do nosso chamamento, qual é o nosso futuro como chamado de Deus. Ele quer que entendamos e vivamos esperando as coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Que saibamos que Deus nos chamou eficazmente para nós. Repetindo, Ele quer que entendamos e vivamos esperando as coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Que saibamos, de novo, que saibamos que Deus nos chamou eficazmente para a santidade.
para a liberdade e para a paz, para o sofrimento e para a glória. Esse chamamento não só é efetivo na vida presente, como também nos leva a participar do triunfo final de Cristo. 1 Coríntios 15, 19, Romanos 8, 29 e 30. Todos nós precisamos ter olhos abertos para a esperança para a qual Deus nos chamou. Diante dessa esperança, todas as nossas crises têm importância diminuída. Vou repetir esse trecho todinho. Todos nós precisamos ter olhos abertos para a esperança para a qual Deus nos chamou. Diante dessa esperança, todas as nossas crises têm importância diminuída. B. Para sabermos qual a riqueza da glória da sua herança em nós, Deus separou para seu filho uma herança rica e gloriosa. Essa herança somos nós. Devemos orar pedindo que Deus continue a guardar nossos irmãos. Para guardar os nossos irmãos, deixa eu vir aqui, nossos irmãos para o glorioso dia em que seremos recebidos por Cristo como sua herança rica e gloriosa. Somos o fruto do penoso trabalho de sua alma. Isaías 53, 11. Todos precisamos saber que somos preciosos aos olhos de Deus, que somos como triunfo. Repetindo, que somos como troféus na sua graça. Quando nossos olhos são abertos para enxergarmos essa verdade, nossa perspectiva de vida muda e se torna mais fácil estar na presença de Deus em oração. Para sabermos a extraordinária grandeza, para sabermos a extraordinária grandeza do seu poder para os que cremos. Repetindo, para sabermos a extraordinária grandeza do seu poder para os que cremos. Observe a junção que Paulo faz dos verbos saber e crer. Deus usará o mesmo poder em nós que já usou segundo a eficácia em Cristo. Ele usou o seu poder para ressuscitar Cristo dentre os mortos, confirmando a sua obra de salvação. Ele usou o seu poder para fazer Cristo assentar à direita de Deus nos céus para reinar junto com Ele. Ele usou seu poder para dar a Cristo a autoridade para mandar em todo o universo. Deus quer continuar a usar a extraordinariamente grandeza do seu poder entre nós, para exaltar mais a Cristo na igreja como a cabeça. Por isso, compartilhe conosco esse poder. Devemos orar para que os crentes estejam certos e confiantes que nada pode impedir o cumprimento do propósito de Deus em relação a eles. Não há força que possa frustrá-lo. Nós precisamos levar a sério esse poder.
especialmente nesse tempo. Repetindo, nós precisamos levar a sério esse poder, especialmente nestes tempos em que pessoas têm abusado do poder de Deus, tentando manipulá-lo e fazer com que Deus o use à maneira deles. Ponto 2, da subdivisão do ponto 3. Necessidade de encorajamento. Há uma segunda razão para as orações de Paulo, que o plano maravilhoso de Deus seja cumprido na experiência por seus leitores, mesmo em situações que pudessem vir a desanimá-los. Paulo foi sensível para enxergar o desalento dos Éfesos e sábio a orar pedindo ao Pai que doasse os seguintes recursos inesgotáveis àqueles crentes. A. Na subdivisão do ponto 3. O seu poder limitado, incalculável, inefável. O Deus, Jesus Cristo, vive em nós por meio do Deus Espírito Santo que habita em nós para nos animar, consolar e, acima de tudo, para reinar. Portanto, se pudermos alguma coisa, de novo, portanto, se pudermos alguma coisa, graças à união entre Deus e nós, aquele que nos fortalece com seu poder, nos capacita a passar necessidade ou viver em abundância e sermos humilhados ou honrados. Esse poder nos habilita a permanecermos firmes em Cristo, a despeito das provações, e também a vivermos e trabalharmos para Ele. 1 Coríntios 16:13. B. O insondável amor. A presença de Cristo em nossa vida significa, acima de tudo, amor. É fundamentado nesse amor que devemos prosseguir em direção a um entendimento de Deus cada vez mais profundo. Esse amor é profundo como as raízes de certas árvores e sólido como os alicerces de um edifício, repetindo, sólido como os alicerces de um edifício bem construído. Se há o maior de Cristo, há estabilidade para crescer. Repetindo, se há o amor de Cristo, há estabilidade para crescer. O amor é o fundamento no qual os santos são edificados. Nosso pensamento e ações devem brotar da consciência do quanto Deus nos ama. As dimensões desse amor, embora incompreensíveis na sua ausência, são compreensíveis na sua extensão. É suficientemente largo para abranger homens de toda língua, tribo e nações. É suficientemente longo para durar por toda a eternidade. É suficientemente profundo para alcançar o pecador depravado. É suficiente alto para conduzi-lo à glória. Esse amor só é compreendido no
convívio com os santos, onde temos oportunidade de recebê-lo e imprensá-lo. De novo, esse amor é compreendido no convívio com os santos, onde temos oportunidade de recebê-lo e expressá-lo. Um cristão sem igreja é um crente órfão. C. A sua plenitude. O máximo da vida cristã é sermos plenos da vida de Cristo em nós. O padrão de perfeição até o qual devemos orar para que nossos irmãos em Cristo sejam cheios é o propósito de Deus. Conclusão. Você sabe o que Deus quer fazer com o povo da igreja? A que horas cada dia você o levará à presença do Senhor em oração? Louve-o, exalte-o por seu eterno propósito. Agradeça qualquer evidência passada ou presente da sua obra na vida dos seus irmãos em Cristo. Reconheça a soberania de Deus e ofereça-lhe o seu preito de gratidão. Meu esposo Carlos Inácio Balbino estará encerrando assim o estudo de hoje da revista de adulto Gente de Oração. Boa tarde, irmão. Que a lição de hoje, o doméstico, seja benéfica para seus ensinamentos, para que possa aplicar em nossas vidas. Aproveitando também para pedir a bênção a todos os nossos irmãos, todos os nossos parentes, todos os nossos amigos, todos aqueles que estão enfermos, que possam ser curados pelo Senhor. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.